Buenos, estamos aqui para mais um vídeo. Salve aí, pessoal. Eu acho que o Sonho e Fúria tá fazendo uma sombra na frente aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu rosto, por exemplo. Eu espero que sim. Vou tentar ir mais atrás. É o seguinte, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou editar. Então eu tenho vários materiais gravados aí desde o começo. Não sei nem se está transmitindo direto no YouTube, eu acho que não. Mas a gente vai editar sim. Eu mostrei algumas cenas do meu ambiente de trabalho, onde eu vou escrever meus, até aqui, 19 romances. Porque, né, na geração atual todo mundo está escrevendo romance. E os 7 primeiros já estão quase prontos, pelo menos nos seus argumentos e na sua estrutura. O livro, A Produção Social da Diferença, que eu me orgulho muito de ter escrito, já está no prelo, né? Hoje é o último dia de financiamento, hoje dia 8. E aí, assim, ficção é meu sonho, né? Ficção é o que eu gosto de fazer. E, de uma certa maneira, a gente faz ficção até quando está fazendo antropologia, né? Hoje eu tinha 3 opções para realizar o meu doutorado. E o Vinícius escolheu a que eu queria, aleatoriamente. Foi muito interessante, porque eu tava com 3 canetas no bolso. Cada uma delas eu atribuí um valor. E aí ele foi exatamente naquela que eu acreditava ser a minha dádiva. Então é nessa dádiva que eu vou me esforçar mais. Embora
eu vá prestar pelo menos para 2 ou 3 programas no mínimo, né? À medida do que for de graça, né? E isso é a primeira coisa da pós-graduação, né? Não se pode fazer todas as provas de graça. Algumas ainda oferecem isenção, e a USP, por exemplo, na antropologia, oferece também aquilo que a gente chama de ações afirmativas, né? Com reserva de vagas para negros e indígenas. Então, só com 10 anos de atraso. Eu fiquei de fazer um vídeo sobre isso, mas foi me dando tanto nojo de ler o que as pessoas escreveram, professores e doutores da USP, e que o jornal, né, da instituição não se fez de rogado em publicar em sua primeira página, né, distorcendo fatos, aquela coisa que a gente já está mais que cansado de saber. E só com 10 anos de atraso, né, USP? Só 10 anos de atraso. Mas pelo menos eles aprovaram também já na pós, né? A pós foi uma luta bem diferente da que a gente passou na graduação, por exemplo, para aprovação. Eu vejo muita gente falando, né, sobre o preconceito contra os cotistas e tal. E que por isso muitos cotistas não admitem que são cotistas, né? Eu digo uma coisa, olha, vocês estão na universidade, a diferença entre um cotista e um não cotista, um ingressante ou um reservado, é nula, é tão pequena que nem faz diferença. Tanto é que o vestibular, tecnicamente, deveria ser abolido. Trocar por um sorteio, né? As pessoas fariam uma prova básica e depois sorteariam. Como era o Colégio Pedro II, que é um dos melhores do Brasil até hoje. E que inspirou o Raul Pompeia a escrever a obra-prima O Ateneu, que eu só entendi depois de muitos anos, né? Eu demorei muito para ler o livro, eu não consegui avançar a história do Sérgio, né? E o Ateneu é o Colégio Pedro II, suas pedagogias alternativas. Bom, é uma espécie de calor da hora? É uma espécie um pouco, né? Só que, em vez de ficar falando sobre o que tá dando de errado no Brasil e todas essas coisas chatas que vocês devem estar cansados de ouvir em tudo quanto é lugar, eu vou falar um pouco do meu cotidiano como pesquisador. Aí você vai falar, mas Joe Everson, isso não é interessante. Olha, eu sou um contador de histórias. E eu lembro muito bem de um filme ruim, inclusive, que fala assim, que a moça se torna professora de história porque ela teve um professor de história que fazia tijolos se tornar uma coisa interessante. Só que ela só conseguia fazer da história e toda a sua fascinante trajetória e tal, um tijolo. Então, eu procuro fazer os tijolos serem interessantes, inclusive a minha vida. Então, assim, basicamente, né, para quem não me conhece, eu sou um antropólogo, que é quem estuda as culturas. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado na descrição, que é o que é antropologia, que vai mais confundir do que ajudá-los a entender isso, mas eu vou fazer uma parte 2 em que eu vou discutir, por exemplo, o conceito de trabalho de campo, que eu acho que é um conceito bem equivocado que a antropologia ainda usa, mas que a gente pode debater e ele é importante, assim como a ideia de cultura, que é completamente obsoleta, a ideia de sociedade e assim por diante. Mas esse é um debate muito antigo, muito avançado para vocês. Ó. Por quê? Porque eu leio Nietzsche, né? Isso aqui é uma agenda que eu tenho da escola que me demitiu no último dia de aula. Aqui é meu caderno de poeta barra de fichamentos. Aqui tem Bachelard, Benjamin, ó, Experiência e Pobreza. Isso aqui é genial. Benjamin é um cara que todo mundo deveria ler e eu só li por conta própria. Estudei sozinho. O livro dele, o livro 3, né, sobre magia. Olha lá, a epopeia é a narrativa mais romance. Então, assim, eu aprendi muito teoria do romance e como construir personagens através de um filósofo, o Benjamin. Um filósofo da estética. Aí o Bourdieu, né, que eu achei que ia ser mais fundamental para minha vida, esse texto, a distinção realmente, eu acho ele elitista demais.
Mas eu entendo por que que é, porque a distinção é uma coisa elitista, então é uma etnografia do elitismo cultural, entre aspas. Aí não me interessei muito, parei por ali, mas tá bem fichado, assim. Se eu quiser citar, fingindo que lê o livro todo, como muita gente faz, né? Eu costumo colocar capítulos de livros, né? Ou os artigos, né? Não gosto de colocar livros inteiros se eu não os li inteiro. Mas, por exemplo, ó, esse eu posso colocar inteiro. Essa aqui eu tô terminando, né? Faz tempo já. Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Quarto Despejo é uma metáfora perfeita. Muito melhor que Clarice Lispector. Embora Clarice Lispector seja genial. E agora eu tô com esse romance aqui. É a quinta vez que eu tô lendo Irmãos Karamazov. É a terceira nessa edição. E o que eu posso dizer? Ele influenciou Nietzsche e Freud. Esse livro, né? Olha lá, aqui, ó. Reconhecido como um dos grandes feitos literários de todos os tempos, o livro influenciou pensadores do porte de Nietzsche e Freud. E o Freud o considerava o maior romance já escrito. E sucessivas gerações de escritores. Esse livro aqui, ó, são 2 volumes, né? Essa edição diretamente do russo, feito pelo Paulo Bezerra. Eu acredito que eu tenha comentado em alguma das lives o projeto, né? Como que ele traduziu Crime e Castigo, passou para 34, né? Nossa parceira. Não que ela nos patrocine, mas porque ela forneceu 2 livros, né? Da Michelle Petit, sobre literatura e resistência, que eu vou fazer a resenha, vou colocar no blog em breve. E eu sempre ando com um livro de literatura pesado, bem pesado, do meu lado, enquanto eu estou em processo criativo de escrita. Ou seja, eu sempre estou lendo, e esse ano estava sendo de 2016 até 2017, né, esse um ano, por exemplo, do Vinícius. Muitas coisas foram e voltaram, muitas coisas aconteceram, várias esperanças foram mortas, e eu li muito pouco. Pouca literatura. Mas o que eu descobri nesse período? Eu descobri a saga Millennium, por exemplo, que é maravilhosa. Se você gosta de romance policial, como é o caso do Irmãos Karamazov, assista, leia. Os filmes eu nunca tive interesse, porque os personagens são tão fascinantes que os filmes eu acho que estragariam. Bem, como é que eu trabalho? Chimarrão, a minha erva acabou, então pessoal aí do Rio Grande do Sul, vamos se articular. Eu tava me planejando até para ir para Porto Alegre antes da prova da USP, mas eu acho pouco provável que eu consiga estudar tão bem e aí depois ter que voltar para cá. A viagem é cansativa, né? Porque eu só tenho dinheiro, se tiver, para ir de ônibus. Mas assim, a primeira e segunda fase é prova, é uma bibliografia que eu já conheço há muito tempo, e Strassner, né? E esse aqui é do meu artigo, que é exatamente sobre isso, ciência e religião, a perspectiva do testemunho de Jeová. É um artigo que eu vou escrever para Jornadas John Monteiro, da Unicamp. Bom, essa revista aqui, ó, maravilhosa, maravilhosa. Ela foi doada para mim por uma professora, né, que tinha uma coleção lá encalhada, e esse dossiê é especialmente maravilhoso. 2 coisas chamam a atenção, eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só, Deus é voto, aqui tá falando da bancada evangélica. E é muito interessante você ver Benedita da Silva do PT aqui. Essa daqui, né? Olha, essa foto é maravilhosa, né? Já deve ter circulado na internet. Nós contra o Mundo, o fim de um monopólio. E isso daqui é a coisa mais interessante, porque ele mostra uma espécie de árvore genealógica dos ramos protestantes ao redor do planeta e como eles chegaram ao Brasil. Então são 3 ondas, né? Na verdade, assim, as igrejas, o protestantismo histórico, né? Calvinismo, luteranismo e anglicanismo, são, né, de onde surgiu todas as igrejas que nós temos hoje, que são cristãs, mas não são católicas. Aí nós temos o protestantismo do Brasil, ele chega com a igreja evangélica congregacional, com a presbiteriana do Brasil,
por volta da década de 1850, 60. A Igreja Luterana do Brasil chega a Nova Friburgo e São Leopoldo, ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, na década de 1820. E as de origem anglicana, né, que são anglo-saxãs, aí vocês vão ver, ó, Batista do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, anglicana mesmo, né, propriamente dita, a anglicana do Brasil e a metodista. Todas elas chegaram no período entre 1880 a 1886, né, no finalzinho do século. E essa é considerada a onda do protestantismo no Brasil, né? Então, ó, tem aqui, ó, essa segunda linha aqui. Interessante porque as pessoas não entendem muito como que funciona o estudo das religiões, né? Então, esse mapa aqui é muito importante para quem não tem noção do que é religiosidade. Olha, tipo, por que, ó, os calvinistas deram origem às presbiterianas, que vão dar lá, hoje em dia, Maranata, Sara a Nossa Terra, Renascer em Cristo, todo mundo já conhece essa, né? O luteranismo, basicamente, são igrejas luteranas, é a mais tradicional, né, a confissão luterana. E ela chega no Brasil relativamente cedo. E do ramo anglicano, por causa da questão da colonização dos Estados Unidos, que muitos religiosos protestantes, por causa da perseguição, foram embora para os Estados Unidos para se proteger. O caso mais clássico é dos Quaker, né? Os Roundheads, né? Os cabeças redondas, que vão lá e fundam a igreja. A igreja batista, na verdade, aqui tem uma pequena imprecisão, né? Porque não confundir essa igreja batista com os anabatistas, né? Que desde o século XV já existiam na Alemanha e tal. E, enfim, é um outro movimento, mas que tem um nome parecido, né? Também se consideram batistas, ou anabatistas. Anabatista é batizado novamente, tá? E aí, a igreja batista, ela vai gerar, né, norte-americana, o que a gente conhece hoje como Brasil para Cristo, Deus é Amor e Assembleia de Deus. Então, elas têm uma origem no movimento batista, né? Aí tem a Adventista e a Adventista do Sétimo Dia, né? Que foi fundada em 1895 aqui, em Santa Catarina. Aqui não diz a cidade. Normalmente dizem em que lugar do Brasil foi que surgiu. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma curiosidade, né? Surgiu em Belém do Pará, né? Por causa que é o porto mais próximo dos Estados Unidos, inclusive. Aí, o que acontece, né? A anglicana, você vê que é uma árvore mais complexa. Tem várias igrejas nas várias fases, né? Então, assim, ó, você tem as versões nacionais da anglicana inglesa, aí um ramo vai para o metodismo, e aí tem as igrejas metodistas no Brasil, os movimentos missionários, né? Muita gente norte-americana veio para cá, e aqui, ó, Nova Vida, Universal do Reino de Deus, da Graça e do Poder Mundial, Mundial do Poder de Deus. Então, essas três hoje constituem um núcleo bem importante do que a gente chama de televangelismo, né? São essas três aqui que tem 3 líderes carismáticos que ocupam boa parte das noites e madrugadas, tá? E eles estão nessa, que é o neopentecostalismo, né? Que tem a questão da guerra espiritual, da teologia da prosperidade, que Jesus é rico e tal, né? Então, assim, dá para começar a adivinhar o que a gente tem que saber como cabedal intelectual mesmo, como aquilo que vai suportar o que a gente vai falar nos espaços. O chimarrão ele é bom para quem tem problema no estômago. Eu recomendo colocar algumas folhinhas de boldo, fica bem gostoso, fica parecendo alguma coisa. Ai, como é que é? Esqueci o nome. Mas enfim, fica refrescante. Não é, parece mentol, mas não é mentol porque não é doce, não tem, só realça o sabor da erva mesmo, né? E aí eu uso muito o Google Keep, né, para ter as ideias e tal. Aí é aqui, ó,
Já tem que mudar aqui porque duas pessoas foram